Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Bom, voltei, eu e meu cafezinho, voltamos depois aí de um intervalo não muito intencional. Às vezes a vida vai acontecendo e eu sempre fico, não, essa semana não vai dar, semana que vem eu gravo, essa semana não vai dar, semana que vem eu gravo. E nessa da semana seguinte, pá, alguns meses depois estou aqui, mas vamos colocar a casa e as coisas em ordem. Com o vídeo então de leituras de setembro e de outubro agora de 2025. Em setembro eu não li quase nada, mas em outubro eu até que li bastante. Ali por outubro eu comecei a repensar algumas coisas, principalmente no meu consumo de mídia, celular e tempo de tela e essas coisas, e tentando relembrar o quanto eu gosto de ler para, enfim, voltar um pouco pro pique. Realmente percebo que para mim é muito melhor. Eu não quero demonizar genericamente as telas, mas eu percebo que para mim faz muita diferença no meu humor, na minha alegria de dia a dia, assim, deixar as telas um pouco de lado para mim tem sido muito bom. Eu acho que isso também acabou incentivando essa pausa aqui no canal, né? Querendo ou não, produzir conteúdo para uma mídia que a gente tem consumido menos e talvez gostado um pouco menos é um pouco estranho, mas a verdade é que eu ainda gosto de muita gente que está aqui e muitos dos espaços que se criam, né? Eu acho que a gente também tem uma possibilidade muito, muito legal, né? Mas enfim, estou digredindo. Vamos lá então falar sobre as leituras. Vou deixar os livros novos para um próximo vídeo, porque tem bastante coisa para a gente conversar aqui. Começando com este quadrinho. Esse aqui então é o Die Frau als Mensch, a mulher como pessoa, seria uma tradução da Uli Lust. Am Anfang der Geschichte, no começo da história. Essa aqui é uma série da Uli Lust, uma quadrinista alemã, sobre representação da mulher na arte, sobre a questão da mulher na história, basicamente. Ela começa aqui falando muito sobre esse tipo de estátua aqui, que são as Vênus, né? As Vênus de vários lugares. Esse tipo de estátua aqui ficou muito conhecido, porque em geral elas são muito pequenininhas e mostram mulheres e são encontradas aí de períodos já bem antigos, né? Esse tipo de estátua é bastante conhecido em sítios arqueológicos e tal. E eu gosto muito do caminho que ela faz, né? Ela começa de uma perspectiva individual, de se tocar como corpos de meninas e meninos são diferentes e que os corpos de meninas muitas vezes são atreladas ali a uma vergonha, a um se esconder, a ter que guardar, a ser escondido. Também tem alguma coisa ali com a estátua de Cristo, né? Essa estátua de um homem nu e tal. E a partir disso, e começando a pensar essa representação, né? Mas de onde que vem essa vergonha? Por que a gente não representa? Então, ela, né, vai mostrar aqui ainda bem no começo várias das artes que ela vê em museus e pensar sobre essas representações de cor e começar então a ir cada vez mais para trás, falar, olha, mas existiam essas estátuas das mulheres que representavam realmente o corpo feminino nu com talvez até relações com divindade, com esse corpo ser um corpo muito poderoso, capaz de criar vida e esse tipo de representação. Então ela vai fazer essa retomada histórica e pensar como essas representações mudam de acordo com o tempo, como que muda, como que vai em diferentes momentos da história tomando novas características, novas vergonhas ou novos prazeres ou novas representações, enfim. É muito interessante, eu gosto muito da ilustração dela, eu gosto muito da maneira com que ela vai representar tudo isso. Ela vai trazer também muitas informações da biologia, então quem leu, por exemplo, Eva, que é um livro muito, muito, muito legal, acho que vai dialogar muito com esse livro aqui também. Ela vai trazer muitas informações da arqueologia, da pesquisa arqueológica, etnográfica, né? Esse campo todo, talvez da antropologia como um todo, história, e repensar então como tudo isso funciona. Ele tem muitas notas também, né? Eu acho que acompanha todo esse trabalho com muita pesquisa.
Eu acho que é um trabalho muito bem fundamentado, tanto que, apesar de ser um quadrinho, ganhou o prêmio de melhor livro de não ficção da Alemanha, né, pela pesquisa, né, esse último ano e tal. Ela ganhou, então, pela pesquisa, pela parte não ficção, não é um prêmio de quadrinhos, né. Esse aqui é o primeiro de uma série também, então a gente sabe que vão ter outros aí. E antes que alguém me pergunte de tradução, eu tentei sugerir para uma editora, ninguém me respondeu ainda. Eu ia adorar traduzir, ia adorar que fosse traduzido de uma maneira geral também. É um baita livro, enfim, veremos se eu vou voltar com boas notícias ou não. Agora indo pro último vídeo que teve aqui no canal meu, né, depois eu tive alguns episódios do Clube do Livro Traduzido que saíram também, mas o último vídeo que eu apareci com a minha carinha, que foi o Autobiografia do Vermelho, da Anne Carson, tradução de Ismar Tirelli Neto, pela editora 34, um livro que eu gostei muito, tanto que gravei um vídeo só para ele. Na realidade foi aquela coisa, né, quando eu terminei, eu ainda estava envolvida com o livro e vim procurar aqui no YouTube mais pessoas falando sobre ele para continuar pensando sobre o livro e não encontrei tanta gente falando, por isso que veio a ideia da gravação, né, desse vídeo aqui. E foi, assim, é um livro muito gostoso, eu tenho gostado muito de ler Anne Carson, é uma professora canadense, uma tradutora canadense, uma pessoa que lê muitos clássicos e começa a pensar a literatura contemporânea a partir disso. Ela vai pegar aqui a imagem do Gerião, que é um mito, um monstro que aparece nos trabalhos de Hércules, e vai repensar essa história como se Gerião fosse um adolescente, quase que hoje em dia, assim. É muito gostoso ler Anne Carson, ela é muito inventiva, ela faz imagens muito bonitas, e gostei muito, recomendo, e quem quiser ver mais, recomendo olhar lá meu vídeo também. Porque além de tudo, eu até li bastante coisa, mas eu não mantive meu hábito de fazer anotações. Na realidade é um hábito que vem e vai, e não fiz muitas anotações sobre esses livros, então eu receio que o vídeo também não vai ficar tão aprofundado quanto eu gostaria. Próxima leitura, então, tá aqui o Memórias de Marta, da Júlia Lopes de Almeida. Tava nessa ideia, né, de ler a lista de livros da USP, do vestibular. Li alguma coisa, não fui até o fim e realmente não gravei vídeo para eles. Mas tá aqui, né, essa edição que eu tenho da Penguin, uma das grandes escritoras do século XIX, a obra vem sendo resgatada, e o Memórias de Marta saiu em 1888, inicialmente como folhetim. A gente tem aqui mãe e filha, duas Martas vivendo num cortiço. Na realidade, elas vão morar num cortiço depois que o pai, o marido, falece. A mãe que começa a ter que ganhar o dinheiro para a família. Então eles tinham uma circunstância um pouco mais confortável quando esse pai estava vivo, mas com algumas circunstâncias. E daí eu acho legal a gente trazer o opúsculo humanitário para pensar esse livro, porque é um pouco aquilo, né? A mãe não tinha sido treinada para uma profissão, não tinha tido chances de estudo, e isso faz com que, quando ela se veja nessa posição de ter que lidar com a família, de ter que bancar a família, ela não tenha muitas opções de profissão, tanto pela falta de estudo, quanto pela sociedade também não ter tantas opções de trabalho para uma mulher, né? Ela vai ser lavadeira, que é uma profissão muito exigente em termos físicos, também deixa ela muito debilitada. Essa família, quando está morando num cortiço, também entra em contato com outras realidades também pesadas, também tristes. A gente acompanha o alcoolismo infantil, por exemplo, e outras circunstâncias. Há uma tentativa, então, dessa filha de ir mais longe, de estudar, de ter uma profissão, também como reação a essa realidade, né? De ver tudo isso acontecendo e pensar, não vai acontecer comigo, não vou deixar acontecer comigo. Em termos de enredo, eu gostei muito desse livro, eu acho que inclusive o livro, né, o Opúsculo Humanitário, da Nízia Floresta, dialoga muito bem com essa narrativa. Acho que ela fala muito sobre o tempo dela, então questões de saúde pública, questões de o que essa sociedade disponibilizava ou permitia para as suas mulheres,
Ele é contado a partir da perspectiva da filha, né? É uma narrativa em primeira pessoa, mas eu admito que eu não me apaixonei pelo livro. Gostei de ter lido, mas não é aquele tipo de livro que me emociona ou que mexe muito comigo, assim, né? Eu acho que é o tipo de livro que, na minha cabeça, eu leio pela sua importância histórica, por pensar o seu papel na nossa literatura, as críticas que ele traz e todos esses aspectos eu acho muito importante e muito interessante. Mas, né, nesse sentido de ser um livro que envolve ou que nos encanta, não é o caso para mim, infelizmente, mas acredito que possa ser o caso para vários leitores e leitoras, né, claro. Mas é isso, ele é um livro curto, inclusive, né, essa edição traz ainda um prefácio bem grande, então o livro é realmente curtinho. E eu acho que a partir desse interesse de entender a nossa literatura e essas vozes de escritoras, eu acho que é um livro que faz muito sentido. E nessa perspectiva, nessa vontade, eu recomendaria o livro. Bom, depois disso, indo para uma compra relativamente recente, está aqui o Morrendo de Rir, da Elvira Vinha, publicado pela editora Arquipélago. Eu gosto muito do que eu já li da Elvira Vinha, apesar de não ter lido tantas coisas. Eu lembro também de ter visto uma fala dela aqui em Curitiba e ter achado ela uma figura muito interessante, apesar de, né, ela já ter falecido agora, mas não faz tanto tempo ainda. E esse aqui é uma coletânea de textos, então são colunas de opinião, crônicas, que foram publicadas tanto na revista Pessoa, em 2015 e 2016, e alguns outros publicados no Estadão, de 1999 a 2003. E foi muito interessante, eu gostei muito de ler esse livro. Ainda acho que a grande obra da Elvira são os romances, né? Mas eu gostei de ler porque eu gostei de acompanhar essa visão que a Elvira tem mais do dia a dia, das coisas que estão acontecendo na vida, uma resposta mais imediata, talvez, ali aos acontecimentos políticos e econômicos, enfim, do Brasil nesses anos ali, né? E essa observação que às vezes ela faz de coisas muito pequenas e consegue tirar daquilo algo muito interessante. É um livro engraçado, eu acho que o Morrendo de Rir do título não é à toa, ele tem ali toda uma graça e foi gostoso encontrar a Elvira desse outro jeito. Recomendo este livro também. Minha leitura seguinte foi um lançamento muito aguardado, de uma tradução muito aguardada, que é o Malina, da Ingeborg Bachmann. Tradução da Carla Bessa, saiu pela editora Liberdade. Eu tenho aqui também a minha cópia em alemão, que eu já tinha lido. Eu gosto muito dessa foto aqui. A verdade é que eu tinha uma ideia de fazer um vídeo sobre escritoras austríacas que estão saindo aí no Brasil recentemente, são algumas, e talvez eu ainda faça, então eu não queria me prolongar tanto assim falando sobre esse livro, mas queria deixar aqui o registro. Muito legal que esse livro tenha saído, eu acho que era uma edição que a gente realmente precisava, uma lacuna grande, então muito legal que ele esteja finalmente aqui. A edição também ficou muito, muito legal, muito bonita, muito cuidada. A minha tá toda rabiscada nessa altura, principalmente o começo, eu gosto muito do começo desse livro. E ele é esse livro um pouco esquisito, né? A Ingeborg Bachmann foi um grande nome na época ali da literatura depois da Segunda Guerra Mundial, desse momento de recuperação da literatura pós-guerra. E esse é um livro que brinca muito e pensa muito questão de identidade. A gente tem uma narradora que não tem nome e ela pensando isso que são em tese dois homens, com quem ela se relaciona de jeitos diferentes. Um deles é o Malina. Gente, não estou garantindo, não estou fazendo promessas, mas gostaria muito de gravar algo sobre esse período também e tal. Então vamos deixar os detalhes guardados para o futuro. E este foi o mês de setembro, então agora estou passando para outubro. Em outubro vocês vão ver que eu li muitas coisas. Foi um mês bem mais intenso de leituras, começando com Monstros, o Dilema do Fã, da Claire Dever, traduzido pelo Joca Rainer Sterron, publicado pela Amarcord. A Claire tenta fazer aqui um ensaio sobre essa questão de
separar a obra do artista é possível? É algo que a gente quer? Ou como que a gente vai lidar com isso? Acho que isso vem de um momento que a gente está mais atento e mais preocupado com questões, né, enquanto sociedade, ou ao menos camadas da sociedade estão mais preocupadas com questões de racismo, de sexismo, de transfobia, e por aí vai, e começar a se preocupar mais com isso e observar esse comportamento em pessoas, em indivíduos cujas obras a gente gosta, e daí independente se da música, do cinema, da literatura, das artes, enfim, é uma questão que tem pego nos últimos tempos, né? E talvez principalmente com a produção contemporânea, porque quando a gente pensa em consumir a obra de alguém que já faleceu faz muito, muito, muito tempo, que está em direito autoral público, né, está em domínio público, a gente pensa, não vai fazer tanta diferença para essa pessoa mais se eu estou consumindo essa obra ou não, e eu posso me envolver com essa obra de uma maneira crítica também, né? Mas quando a gente pensa na produção contemporânea, quando a gente compra um livro, ou paga um ingresso, ou paga um streaming, quando a gente dá esses likes, enfim, quando a gente está engajando com esse conteúdo de jeitos que também são financeiros, a gente também está bancando, né, essas pessoas. A gente está passando o nosso dinheiro para essas pessoas. E qual é o sinal disso, né? O que isso simboliza, já que a gente tem um bem limitado, né, que é o nosso dinheiro, um bem finito, e a gente está escolhendo dar para essas pessoas, né, parte desse dinheiro. Então essa distribuição também diz muito, né. Eu acho que a grande parte do debate vem disso, né, de não querer financiar a vida, o estilo de vida de pessoas que fazem coisas, que têm atitudes com as quais a gente não concorda. E ela vai então questionar um pouco essa questão, né? Vai partir de casos reais. Ela chama um pouco de mácula essa ideia, né? Essas posturas, né, com as quais muita gente não concorda, ela vai chamar isso de mácula. E ela vai pensar quem são essas pessoas e vai pensar vários lados disso, né? Por exemplo, tem o gênio. E é uma coisa sobre a qual eu já escrevi um capítulo que eu gostei muito do livro dela, porque tem um pouco essa ideia de que a pessoa genial pode justificar certos comportamentos, pode abusar das pessoas ao seu redor, pode ser louco porque ela é um gênio, né? E tudo isso, na realidade, cai numa visão bem clichê do que ser gênio é, e muito batida e muito desnecessária, talvez, hoje em dia, né? Hoje em dia, acho que a gente está muito mais ciente de que essa genialidade não é um ato divino, que vem do além, assim, né? É muito mais circunstancial, tem muito a ver com qual era o contexto de vida da pessoa e com ela ter justamente esse sistema que a apoia, né, para criar. E isso é muito, tem um ponto muito importante, né? Mas ela vai falar sobre pessoas antissemitas, racistas, vai entrar num ponto de abuso de substâncias, vai falar sobre estupradores. E ela vai, um ponto que eu achei bem interessante também, que são qual é o correspondente feminino, quem é a mulher que é monstra, né? E como a gente associa, tem imagens muito diferentes, né? A mulher monstra é aquela que acha que a carreira é mais importante que os filhos e por aí vai. Então, como essa imagem muda dependendo do gênero da pessoa de quem a gente está falando, né? Eu gosto muito de vários momentos, eu acho ela muito sagaz em vários comentários, eu acho que ela tem observações ótimas e levantar esses casos e falar sobre esses casos é importante, mas eu acho que ela não tem uma conclusão forte, assim, eu acho que ela não responde à pergunta que ela se propõe a responder. Parece que o livro não chega muito a lugar nenhum no fim. Dito isso, é uma leitura muito interessante, eu recomendaria, eu acho que tem ótimos momentos para quem quer pensar sobre isso, ela tem um humor, ela aponta coisas interessantes, assim, é um livro que para mim teria sido muito, muito bom se ela tivesse levado ele para algum lugar. E do jeito que ele tá, ele é bom, né? Ele tem muitas coisas legais, mas ela no fim fala, olha, tá aí alguns exemplos, você faz o que você quiser com isso e tchau, né? Eu acho que ela nem ao menos ensaia ali uma resposta, não sei, eu senti falta ali de um fechamento melhor nesse livro.
Mas foi legal, foi uma leitura boa. Depois disso, continuei minhas leituras de Anne Carson, com o Falas Curtas, tradução de Laura Erber e Sérgio Flaskman, que saiu pela Relicário. Gostei, tô nessa ideia de ler coisas da Anne Carson, e tem um charme nesse livro, que são esses microcontos, eu talvez até chamaria de quase microensaios. Eu estava, curiosamente, enquanto eu estava lendo várias dessas coisas, eu estava com um livro da Lydia Davis, que eu já vou mostrar para vocês, ele já vai chegar, que eu também estava lendo, que era um livro mais gordinho, então eu deixava do lado da cama e estava, né, indo com ele aí ao longo dos meses ali. E tem uma coisa parecida entre esse livro da Anne Carson e a produção da Lydia Davis, que também é uma autora que escreve coisas muito curtinhas. E ela é um pouco isso, assim, ela tem essas falas curtas sobre alguma coisa. Então, abri aqui. Fala curta sobre destinos de viagem. Viajei até um lugar em ruínas. Havia 3 portões escancarados e uma cerca quebrada. Não era um escombro de nada em especial. Um lugar chegou ali e se espatifou. Depois disso ficou sendo um lugar em ruínas. A luz batia nele. Então eu gosto dele de ser... Eu acho que eu me relacionei com ele de uma maneira parecida com que eu me relacionei com o texto da Elvira Vinha, que é, eu gosto da autora, então para mim tem um interesse em ver essas outras produções, em pegar esses insights e tal. Dito isso, eu não acho que seja um livro imperdível, eu acho que a autobiografia do Vermelho é muito mais interessante em termos literários, mas tem uma graça, é divertido, é inteligente, enfim. Depois disso... Jane Austen, gente, será que estou entrando no meu momento Jane Austen? Eu acho que eu tô. Eu sinceramente acho que eu tô, porque eu li a Abadia de Northanger nessa edição da Penguin, tradução de Paulo Henrique Brito. Gostei muito, gente, gostei muito, muito, muito. Então esse aqui é o primeiro livro escrito pela Jane Austen, que a gente tem, assim, o primeiro livro, romance inteiro, escrito pela Jane Austen, que a gente tem notícia, mas foi publicado só depois da morte dela, em 1818. E a verdade é que é um livro muito divertido. E eu gostei muito. Eu achei muito legal. A gente basicamente tem a circunstância, eu acho que meio parecida com vários dos livros da Jane Austen, que é essa moça em idade de casar. E também tem, né, uma leve crítica a essa sociedade, porque é assim que as moças sobrevivem, então se cria todo... É quase um mercado de trabalho, né? O momento das moças entrarem no mercado de trabalho, serem apresentadas à sociedade e encontrarem seu marido, né? É um pouco esse momento. Ela viaja com amigos da família, então, para Bath, que é né, essa cidadezinha que tem ali termas, águas termais e tal, e ela vai passar ali uma temporada de verão. E ela é muito no interior, então para ela é tudo muito novo, muito encantador. Ela fica muito empolgada, começa a fazer amizades e tal, e claro que tem um mocinho que a interessa. E o que acontece? Acho que a gente tem dois caminhos na narrativa. Ela gosta muito de literatura gótica, e um livro específico que é mencionado aqui é sobre essa abadia e uma pessoa má que está ali infiltrada e tal. E quando ela vai passar um tempo numa abadia, ela começa a imaginar que coisas que estão acontecendo ao redor dela se relacionam com o livro. Começa a achar que uma personagem tinha matado uma ou outra, que já tinha morrido e não sei o que, começa a extrapolar aquilo. Acho que a capa, né, com ela lendo as coisas, essa coisa meio tenebrosa, se relaciona a isso, e a verdade é que ela vai um pouco longe nesse pensamento, até descobrir o que de fato aconteceu, e a realidade é bem mais comum e decepcionante do que ela imaginava. Mas o outro caminho do livro é pensar realmente essa sociedade e os pequenos problemas, erros de comunicação que existem, que levam as coisas a darem ou não darem certo, né? Como essa sociedade que tudo ainda era muito velado, poucas coisas eram ditas explicitamente, também levam a esses desencontros, né? E o momento de desfazer esses desencontros e tal. Então eu gostei muito. Achei divertido, gostei das personagens, me envolvi nesse mundinho, essas amizades que ela faz também, para mim foi muito interessante acompanhar. É uma menina
sem muita experiência social, então como ela começa, o que acontece, o que dá errado, por que dá errado, ou quais são as boas amizades, enfim. Gostei de acompanhar essa circunstância também. Bom, agora estamos indo para um livro sobre o qual eu fiz algumas anotações, finalmente, que é A Cidade das Mulheres, da Christine de Pizan, tradução de Jorge Henrique Bastos. Essa aqui é uma autora que nasceu em Florença, se eu não me engano. Ela nasceu em algum lugar da Itália, mas depois mora em Veneza. Ela nasceu em Veneza, na Itália, depois vai morar na França e escreve esse livro em francês, então ele também tem apoio da Embaixada da França no Brasil. E é um livro escrito entre 1404 e 1405. E é muito interessante porque ela começa a apresentar aqui um pensamento favorável às mulheres, ou um pensamento mais favorável às mulheres do que o pensamento mais generalizado de sua época, que é muito interessante. Óbvio que não é o feminismo de hoje, né? São coisas diferentes. Com isso eu digo, por exemplo, que há uma aceitação de que homens e mulheres são diferentes. O que há é uma tentativa de valorizar o trabalho das mulheres, né? Então, como criar filhos é importante, como cuidar da casa é importante, não tanto questionar por que são as mulheres que fazem isso, ou por que são só as mulheres, ou por que as mulheres têm que fazer isso, mas mais nesse sentido de pensar, né, que essa separação é importante porque as duas partes são importantes. Eu gosto muito de ver como ela constrói esse pensamento. Basicamente, a gente tem uma narrativa em primeira pessoa em que a Christine lê um texto que fala mal das mulheres, que diminui esse trabalho das mulheres, e ela fica revoltada com esse texto, com essa opinião. E quando ela está pensando sobre isso à noite, ela recebe a visita de 3 visões, fantasmas, personagens, enfim, que é a razão, a retidão e a justiça. E essas 3 visitas, vamos chamar assim, afirmam que a Cristina foi eleita então para fundar a Cidade das Mulheres. E depois disso a gente tem essas longas conversas em que essas 3 visitas vão criar essa cidade com muitas justificativas, sobretudo históricas, de como as mulheres são inteligentes e capazes e que a Cristina estava certa em não ter concordado com aquela opinião. Então, no fundo, o que essas personagens fazem, elas dizem, então você vai construir a cidade, eu vou dar as fundações para a sua cidade, e ela começa a falar, é claro que a mulher tem motivos para ser muito bem vista, é claro que as mulheres fazem um trabalho muito sério, e começa a listar mulheres que tiveram bons desempenhos, boas histórias, atitudes honrosas, enfim. No fundo tem toda essa moldura, né, das visitas e da Christine lendo e tal, para fazer uma lista de mulheres grandiosas na história. O que eu achei muito engraçado, que no fim é isso, no fim é um livro de lista de mulheres importantes. E a gente vai ter figuras mitológicas, figuras religiosas, figuras históricas, mas são todas, assim, mulheres que agiram bem e para a qual a sociedade deve muito. Então essa ideia da cidade é também não só assim pensar uma cidade física, né, mas também essa coisa do pensamento, de fundar um pensamento que permita mais visibilidade para as mulheres, né, que permita mais dignidade para as mulheres. Eu acho curioso que também é uma questão de crítica literária que impulsiona a escrita do livro, né, é um diálogo com esse outro texto com o qual ela não concorda, então eu acho que esse livro tem um quesinho de crítica literária, também de crítica, né, não necessariamente literária,
E é isso, foi outro texto que eu gostei de ler, eu gostei de ter lido, acho que eu aprendi coisas e gostei de experienciar, mas não é também dos livros mais empolgantes, ele tem essa coisa de ser bem didático, bem histórico no tom e tal, então não é uma leitura rápida, não é aquela leitura que você quer ficar virando páginas e tal, mas gostei, também recomendo se vocês estão buscando algo nessa linha. O livro seguinte foi A Sucessora, da Carolina Nabuco, li nessa edição da Instante. Esse aqui é um livro que se fala muito, né, justamente pela relação com a Rebeca, da Daphne du Maurier, que é um livro que se inspira, plagia muito do que está aqui. E a gente, que eu saiba, que eu procurei, a gente não tem a confirmação do plágio ou o que exatamente aconteceu, mas tem muitas coisas em comum, e isso é verdade. A gente basicamente tem uma moça jovem que está morando numa fazenda, a fazenda recebe a visita de um viúvo rico e influente que perdeu a esposa não faz muito tempo, ele e a esposa figuravam nas colunas sociais e tal, assim, era um casal conhecido em sua época, e ele meio que se apaixona por essa menina. E essa parte é aquela coisa meio de paixão à primeira vista, assim, que pra mim foi meio clichê de narrativa, assim. Mas enfim, ela vai com ele para essa casa, então, onde a ex-esposa morava, onde a ex-esposa, né, a falecida, era a senhora, né, e começa essa relação, essa triangulação estranha entre esse casal e essa mulher que já faleceu, né, tanto pela casa ainda tá decorada, ainda tem os objetos dela, ainda tem quadro dela, ela, né, a nossa protagonista ocupa esses espaços físicos que antes eram dessa mulher, até coisas como ela recebe muita correspondência para a senhora da casa, para a senhora que agora é ela, mas que era dirigido à esposa anterior, de pessoas que às vezes não sabem do falecimento, né, como eles têm uma vida social muito ativa. Então tem a ver com isso, assim, ela se sentir menor, se sentir menos amada, se sentir excluída, se sentir alheia a essa vida e demorar muito tempo para se encaixar nessa vida proposta, né, por esse homem agora. Então é sobre isso, né, é sobre essa menina tentando se encaixar numa vida que já estava pronta, feita por outra pessoa, e agora ela meio que se sente nessa obrigação de entrar num lugar que não é natural para ela, não é onde ela estava. Eu gostei também de ter lido, eu acho que tá sendo um mote, né? Muitos livros que eu gostei de ter lido, eu acho que a gente como leitor ganha muito, mesmo quando não lê livros que são os nossos favoritos, né? Eu acho que é um pouco o que acontece aqui, eu gostei de ter lido, eu acho a personagem principal um pouquinho chata, e eu acho que o livro tem uns tons muito descritivos às vezes. Ao invés de mostrar pra gente como as pessoas estão se sentindo, ela vai lá e fica contando como as pessoas estão se sentindo, e não é o que eu mais gosto. Outra questão que para mim foi muito marcante do livro é que eu acho que ele também é um documento histórico desse momento de pensar a escravidão e a pós-escravidão no Brasil, como isso, né, ainda tem um impacto, e como mesmo depois da abolição, ainda há ali um tratamento e uma diferença social muito grande, e eu acho que documentos como esse permitem a gente observar essas mudanças ou não mudanças, né, ao longo do tempo. Então eu acho que esse livro também é importante por causa disso. Foi uma leitura que eu gostei de fazer, mas também não me envolvi, não dialoguei com ele nesse âmbito mais pessoal. Depois disso, agora sim um livro que eu não gostei mesmo, que eu só terminei porque é um livro muito pequeno e eu queria ver se ele ia se salvar em algum momento, mas não, não aconteceu. Quando Deixamos de Entender o Mundo, do Benjamin Labatut,
tradução da Paloma Vidal, publicado pelo Todavia, a gente não achei a menor graça nesse livro. Muita gente me recomendou, desculpa para quem gosta, tá tudo bem, somos amigos ainda, mas não funcionou para mim. Basicamente, o que a gente tem aqui, eu também escrevi algumas anotações, assim, não gostei, é basicamente uma fanfic da Wikipédia, com romantização da vida e de momentos da vida de cientistas e matemáticos, principalmente em relação, né, quando eles estão criando suas teorias, e eles se tornam essas pessoas assustadoras, essa ideia do gênio e tal. Replica tropos de genialidade e, sinceramente, não acho que cheguei a nenhum lugar novo. Traz algumas das mulheres na posição de cuidado dessas figuras, mas sem nenhum aspecto crítico em relação a isso. As conexões e temas são legais. Então, foi isso que eu anotei sobre o livro, basicamente. A gente vai ter, então, ele vai pegar alguns físicos, alguns químicos, alguns matemáticos e essas jornadas das descobertas que eles fizeram. E eu entendo o apelo disso. Eu amo ler sobre ciência e biologia e física e tal. Então, eu entendo o interesse, eu entendo o apelo, eu compartilho o interesse e o apelo por esses temas. Mas ele então vai pegar algumas dessas coisas e vai criar uma ficção atrás disso, do dia a dia, desses momentos em que essas pessoas estavam vivendo, das relações dessas pessoas com outras, e é meio fragmentado, né? A gente vai ter alguns blocos diferentes em relação a isso. Então a capa, por exemplo, nesse azulzinho, tem a ver com o azul da Prússia, que é um pigmento específico, vai falar sobre como foi descoberto, tudo isso, assim, ele realmente dá para ver que é uma pessoa que lê e faz conexões interessantes. O que me decepciona muito é que eu acho que a gente está num momento, e esse é um livro recente, a gente está num momento de rever essas narrativas e essas tópicas de um jeito um pouco mais crítico, né? Ele é um livro de 2019. Então, quando a gente, por exemplo, pensa nessa imagem do gênio criativo e não sei o que, pensa o que está por trás da criação desse gênio, o que está por trás dessas questões, o que isso implica, né? E eu acho que ele fica num nível tão básico que me irritou muito, né? Ele fica muito nessa coisa de, olha que genial, olha que encantador, e tudo bem. Eu acho que esses momentos são de fato fascinantes, eu acho que tudo bem a gente se deixar empolgar por isso, mas o livro dele, pra mim, não faz nada, assim, só aumenta, enfim, é isso, gente. Tá, é um livro legal se a gente quer ter esses conhecimentos de Wikipédia, assim, essas coisas de almanac, você sabia que não sei o que, eu acho que é um livro que nos apresenta muitos desses fatos, e tem um charme por isso, mas não é belamente escrito, não traz nada de muito novo na visão dessas personagens, não sai do lugar, basicamente. Enfim, achei bem decepcionante esse livro mesmo. Eu realmente só terminei porque era muito pequeno. Se fosse um pouquinho maior, eu certamente teria parado de ler antes. Seguindo, então, tá aqui o Matrioshkas, da Uliana Buff, uma poeta alemã, seguido de um ensaio que traga o seu próprio blending. Os poemas foram traduzidos pelo Douglas Pompeu e o ensaio foi traduzido pelo Daniel Martinez, saiu pela Jabuticaba. É um livrinho pequeno, né? Eu gostei muito. Os poemas estão em versão bilíngue. A Uliana, eu acho que é uma escritora muito interessante. É um livro que pensa muito sobre linguagem, sobre de onde as nossas ideias estão vindo. Então, essa coisa, né, da bonequinha ser mãe, e ser filha, e ser mãe. Acho que brinca muito com isso de quais são as nossas referências, da onde a gente está vindo para onde a gente está indo, né? Tem a ver com tradução e questões de tradução e de escrita e de linguagem e esses temas todos que eu gosto muito, assim como o ensaio, né? O ensaio é uma palestra que ela fez quando assumiu uma cátedra em Poética da Tradução na Universidade de Berlim. Então é
um texto que vai pensar sobre tradução, e essa ideia de você traz seu próprio pensamento, você traz suas próprias ideias quando você está praticando alguma coisa, e gosto muito disso também, recomendo. Vocês vão ver agora algumas coisas daquela minha tentativa de ler os livros mais antigos aqui da minha estante, que tem andado. Comecei coisas e desisti, comecei coisas e terminei, e tem poucas coisas ainda para serem começadas, então estou otimista. Tá aqui Os Luminares, da Eleanor Catton, saiu pela Biblioteca Azul já tem um tempo, a tradução é do Fábio Bonillo, e pelo que eu vi tá fácil de achar nos sebos. Foi muito divertido ler esse livro. Esse aqui é aquele tipo de livro que me envolveu muito enquanto eu estava lendo, acho que tem personagens ótimas, um enredo ótimo, traz alguns questionamentos, não acho que seja uma obra-prima da literatura, não acho que todo mundo precise ler, mas se você está procurando um livro que vai te envolver, que você possa ali ficar com os personagens um tempo e tal, eu acho que vale a pena, assim. Eu gostei bastante. A gente está num momento muito específico da história, que é a Nova Zelândia, na época da Corrida do Ouro, meados do século XIX. Então tem muita gente vindo de outros lugares, principalmente aqui nesse contexto, principalmente Inglaterra e Estados Unidos, porque tem esses boatos de ouro na Nova Zelândia, então as pessoas vêm para explorar o ouro. As pessoas se conhecendo nesse outro lugar, um espaço de muita ganância, um espaço, né, as pessoas estão ali explicitamente para enriquecer. Então esse é o contexto principal do livro, e a gente vai ter a história de um grupo de pessoas interagindo aqui, né? Inicialmente começa com um encontro de homens que estão meio que a par de uma história, ou pelo menos a par de partes de uma história, e querem desvendar ou entender o que está acontecendo. Então eles se encontram, uma pessoa acaba ali meio que por acaso, mas acaba descobrindo o que é e acaba se inteirando ali da história. E a partir disso que a gente vai começar a desvendar o que aconteceu. E aquilo é aquilo, uma coisa acontece anos antes e vai tendo implicações e chega ali e a outra pessoa vem para cá e tal, e essas histórias vão indo e vindo. Então eu como leitora fiquei muito envolvida, queria saber o que era, criei um carinho por algumas dessas pessoas, criei uma preocupação por outras dessas pessoas, e é legal pensar, né, a gente tem esse grupo dos homens que querem enriquecer a partir do ouro, mas isso exige uma sociedade ao redor deles, né, exige hospital, exige mercado, exige hotel, lugares para ficar, drogas, prostituição. Então todo esse ciclo ao redor da exploração de ouro, né? Então eu gostei muito de ler, recomendo justamente para quem está a fim de se embrenhar no mundo. Eu acho que é um livro que vale a pena dar uma atenção, né? Foi muito legal achar esse livro. Outro livro da minha pilha de livros que eu queria ainda ler esse ano é Os Contos da Lydia Davis. Esse aqui é uma coletânea de alguns livros da Lydia Davis. Não são todos, porque ela publicou mais coisas depois que esse aqui saiu. Mas tem um livro chamado Break It Down, de 1986, Almost No Memory, de 1997, Samuel Johnson is Indignant, de 2001, e o Tipos de Perturbação, de 2007, que é um que já saiu aqui no Brasil e que eu já tinha, inclusive, lido antes. A Lydia Davis escreve sobretudo microcontos, tem alguns contos maiores, mas a maioria são histórias curtas, e eu gostei muito de ler mais coisas dela, assim, eu assumo que eu não percebo uma diferença muito drástica de um livro para o outro, eu li meio que como se fosse uma obra só. Talvez se eu tivesse lido com intervalos maiores entre eles, eu tivesse criado mais essa unidade para cada um, mas do jeito que eu li, não aconteceu. A Lydia Davis, além de escritora, é tradutora, é leitora, então tem muitos contos que para mim tem um charme por retratar esse mundo de escritores, de leitores. Eu acho que quem lê gosta, né? Tem uma atração por esse tipo de história. Eu gosto muito de um conto bem no começo, que tem uma moça pensando sozinha sobre uma possível traição, só que é aquele tipo de conto que acontece inteiro na cabeça dela, assim, no mundo concreto da história não acontece nada, é só ela pirando ali
o que eu acho um exercício narrativo muito interessante de se ler. Tem um outro que eu anotei aqui também, que é um conto um pouco sobre isso, sobre ansiedade, né? Não acontece nada concreto, mas fica aquilo de ter essa preocupação constante com o que está acontecendo. Dialoguei muito com esse. Enfim, foi gostoso. Foi gostoso ler mais Lydia Davis, e é uma escritora que eu gosto e quero continuar a ler. Estamos indo para o final, pessoal. Está aqui O Feiticeiro de Terra-Mar, de Ursula Le Guin, tradução de Essi Regina Candiani, publicado pela Morro Branco, que tem feito aí um trabalho de publicar muita coisa da Ursula Le Guin. Foi muito legal. Fazia tempo que eu não li assim coisas mais fantasia, gostei bastante, quero continuar essa série. Eu acho que são 4 volumes de romances, que não é exatamente uma história sequencial, acho que eles só acontecem no mesmo mundo, no mesmo contexto, e tem um livro de contos também nesse contexto todo. A gente tem Terra-Mar, este lugar, que é um lugar com muitas ilhas, então tem tanto terra quanto mar, né? E a gente tem um jovem que se torna mago, ele descobre ali perto da família dele, tem muito essa coisa das mulheres bruxas meio curandeiras e tal. E ele tem um grande poder, então ele vai ir para o mago mais poderoso para ter aulas, e eventualmente ele chega numa escola para formar grandes magos. E ele estuda, e por questões ali de ganância, de rixa entre colegas, ele vai acabar convocando mais forças do que ele é capaz de conter. E então todo o desenrolar ali é ele tentando refazer o equilíbrio do mundo depois de ter bagunçado com tudo durante sua juventude. Eu gosto do livro. E eu gosto do livro que ela cria, do mundo que ela cria. Eu acho ele tão breve, porém, eu como leitora tenho vontade de saber mais, me conta mais sobre esse mundo. Eu acho que isso é uma das coisas que mais me interessa de continuar lendo essa série, que é descobrir mais sobre isso nos próximos livros. Gostei, porém, eu acho que tem para mim um charme que é uma coisa que eu associo muito à leitura de quando eu era criança, que é entrar num livro e ser levado por ele e querer ler o tempo todo e querer voltar pro livro e pensar por que eu tenho que comer agora, eu queria ficar lendo. E que é um impulso assim, que eu associo muito às leituras que eu fiz na juventude e que aconteceu de novo lendo esse livro. Então eu gostei muito, tive muito carinho a ele por causa dessa sensação. E depois disso, o último livro que eu tenho para mostrar aqui para vocês hoje tá o Contos Escolhidos, do Aldous Huxley. Esse aqui saiu pela Globo Livros, com tradução da Eliana Sabino. É um dos livros que estavam aqui em casa fazia bastante tempo, e que eu queria, né, ou fica ou vai esse ano. A gente tem um prefácio escrito por Jorge de Almeida, que conta um pouquinho pra gente sobre o contexto de produção desses contos, né? O Aldous Huxley viu a guerra de longe, considerado inapto para o serviço militar em razão dos graves problemas de visão que o acompanhariam pela vida inteira. Ele permaneceu em segurança no bucólico interior da Inglaterra, e os colegas foram para as trincheiras e tal. A gente está aqui falando da Primeira Guerra Mundial, tá, pessoal? 1914 a 1918. E que quando, então, essas pessoas voltam e a sociedade vai se retomando, principalmente nesse miolo, entre as guerras que os contos do livro estão, e tanto que o Jorge chama isso de contos de uma geração perdida. Eu acho o Huxley muito bom de fazer essas descrições. Eu gosto muito do jeito que ele escreve. Eu acho que ele tem um poder muito grande de criar essas personagens, e esses contextos e esses sentimentos. Dessa parte eu gostei muito. Mas a verdade é que não teve nenhum conto que me apaixonou muito. Mas eu gostei muito da escrita dele. Eu acho que realmente dá pra ver que é um escritor em formação, que tá já cuidando muito da escrita, mas que ainda não achou seus temas, seus debates, sua questão principal. E eu acho que isso vem em obras de depois, né? Vou continuar lendo Aldous Huxley. Bom, pessoal, é isso. Então, essas foram aí as leituras de setembro e outubro. Espero que não demore muito para vir com o próximo vídeo. Tem algumas coisas que eu tô pensando, que eu queria gravar também, então aí é uma questão de organização de tempo. Tem mais episódios do Clube Traduzido também para sair em breve.
E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aí o que vocês leram de bom nos últimos tempos e até a próxima.